No vasto e implacável mundo de One Piece, poucos personagens carregam um fardo tão pesado de história, honra e sacrifício quanto ele. Ele não é apenas um homem-peixe, ele é um dos maiores guerreiros do mar, um ex-Shichibukai e o 9º membro a se juntar à tripulação do Chapéu de Palha, Jinbei, o Cavaleiro do Mar. Mas a jornada de Jinbei até o Sunny não foi uma simples aceitação de convite. Foi uma saga de décadas forjadas em tragédias raciais, promessas quebradas e uma lealdade profunda que obrigou a fazer a escolha mais difícil da sua vida várias vezes. Ele teve que enfrentar o preconceito humano, a fúria de seus próprios iguais, a ira de um Yonkou e até mesmo a rejeição inicial do seu futuro capitão. Hoje vamos mergulhar na profundidade da história de Jinbei, vamos entender a responsabilidade que ele carrega, a dor que ele viu e por que a sua entrada oficial para a tripulação de Luffy representa um dos mais emocionantes e significativos momentos de One Piece. Fica comigo, porque a história de Jinbei é a história de busca pela verdadeira liberdade do mundo. Fala, família do Papotaco, e vamos hoje se aprofundar um pouquinho na história do Jinbei, esse personagem tão importante para a história de One Piece. E se você que não conhece ele e quer conhecer, fique nesse vídeo. Você que já conhece, vem relembrar um pouquinho com a gente o quão importante é Jinbei na história de One Piece. E não esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no Papotaco a sua voz é sem rodeio. É isso aí, né, João? Vamos falar um pouquinho desse personagem muito, muito importante. Para entender Jinbei, precisamos entender o racismo. Jinbei nasceu na Ilha dos Homens-Peixes, um reino subaquático assombrado por séculos de preconceitos e escravidão perpetuados pelos humanos da superfície. Sua história começa com o exército de Netuno, mas o verdadeiro ponto de virada foi ao lado de Fisher Tiger. Tiger era um herói que invadiu Mary Joy, libertando os escravos humanos e homens-peixes. Ele fundou os Piratas do Sol, e Jinbei foi um dos seus membros mais leais. Tiger, embora carregasse ódio pela superfície, recusou-se a machucar ou matar inocentes. Sua morte, causada por humanos covardes, foi um golpe esmagador. Tiger legou a Jinbei uma missão quase impossível: manter a paz entre a humanidade e os homens-peixes, mesmo que isso significasse absorver toda a dor e ódio para si mesmo. Essa responsabilidade forçou Jinbei a fazer concessões amargas. Ele aceitou o título de Chichibukai, um dos 7 corsários do mar, uma aliança com o governo mundial que o permitia proteger sua ilha, mas que manchava sua honra. É isso aí, né, João? Já ouviu aquele ditado, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Eu acho que esse ditado se encaixa muito bem em Jinbei. Já começando logo lá no início da história dele, a gente já sabe que ele tem um passado com o Fish Tiger, que é um personagem importantíssimo para a história de One Piece, quando se trata de uma crítica social que o Oda trabalha muito bem. Então o caráter do Jinbei já é formado com a base de um cara que fundou uma das maiores tripulações em termos de resistência no mundo de One Piece. Cara, Jinbei, acima de tudo, mostra ser uma pessoa leal e seu caminho sempre foi de difíceis escolhas, né? Seguiu o Tiger, seguia a filosofia que o Tiger tinha de querer unir humanidade e homens-peixes não era nada fácil para aquela época e não foi nada fácil para o Jinbei, né? E depois também, por razões próprias, mas entrar para o grupo de Chichibukais também não era uma coisa fácil, até por causa dos ideais que ele seguia e sabia muito bem o que estava fazendo. Então, Jinbei já começa a trajetória dele tendo que ter escolhas muito difíceis. A vida de Jinbei se cruzou com a de Luffy de forma dramática, em Impel. Jinbei, preso por se recusar a lutar contra Barba Branca em Marineford, conheceu Luffy em sua desesperada missão de resgate a Ace. Aqui a lealdade de Jinbei à Barba Branca e a sua crescente admiração por Luffy se chocaram. Ele arriscou tudo, seu título, sua liberdade e sua vida, para ajudar o Chapéu de Palha. O ápice desse encontro foi em Marineford, onde Jinbei protegeu Luffy com sua própria vida, honrando a memória de Ace e percebendo que Luffy era diferente. Ele não tinha preconceitos
e carregava a mesma paixão por liberdade. Bom, sabemos, talvez nesse ápice do Jinbe ali em Marineford, um pouquinho antes do Império Down, que ele ali entraria pro bando do Chapéu de Palha. Não naquele exato momento, mas já estava sendo forjado o caminho dele para sim virar um Chapéu de Palha, porque a relação dele com o Luffy foi... Eu não digo amor à primeira vista, assim, porque não tem como, né? Mas se vocês me entendem a questão do ditado que eu tô querendo usar aqui, é que ali sabia que um podia entregar ao outro talvez o que estava faltando ali. Então, o Jinbe, que sempre foi leal ao Fischer Tiger, foi leal ao Barba Branca, também seria leal ao Luffy ali. O primeiro convite para se juntar à tripulação veio logo após Marineford. No flashback pós-guerra, Jinbe aceitou de coração, mas precisava resolver um nó crucial: seu vínculo com a Imperatriz Big Mom. Anos antes, para proteger sua ilha, Jinbe havia se juntado à tripulação da Yonkou e se tornado seu subordinado. O preço da liberdade, na visão de Big Mom, era sua própria vida ou a de um ente querido. Esta foi a prova final de lealdade de Jinbe. Durante o arco de Whole Cake, Jinbe confrontou Big Mom, devolvendo o saque de vínculo e declarando que deixaria sua tripulação para se juntar a Luffy. Ele estava disposto a pagar com sua alma para se tornar o timoreiro de Luffy. Bom, temos talvez o ápice de uma das frases mais marcantes e chocantes de One Piece, que nosso editor vai fazer o trabalho de colocar nesse momento aqui. Porque Luan não lembra. 未来の海賊王のクルーになろうちゅう男が4カごときに臆しておられるか! Cara, a gente vê momentos marcantes com o Jinbe na sua lealdade ao Barba Branca Fish Tiger, confrontando a Big Mom de um jeito absurdo que a gente acabou de ver, e sim mostrando já querendo fazer parte do Chapéu de Palha. Lembrando que não é em Whole Cake que ele oficialmente entra. É em Whole Cake que ele oficialmente sai. Tem essa confusão que ele fala, porque na verdade o momento que ele fala aquela frase maravilhosa, ali já se dá a entender que ele vai fazer parte do Chapéu de Palha, mas não oficialmente, é lá em um ano que isso vai acontecer. E demora quase um ano, tô zoando. Se a gente for se acompanhar no mangá, demoraria um ano sim. No anime não. O momento que todos esperávamos veio em um ano. Após sobreviver à fúria de Big Mom e cumprir sua promessa de proteger os Piratas do Sol, Jinbe finalmente reapareceu ao lado do Chapéu de Palha. No momento de maior necessidade, sua entrada foi a mais silenciosa, mas a mais pesada em significado. Ele não trouxe apenas força física ou maestria do karatê dos Homens-Peixe. Ele trouxe a experiência. Ele é um timoreiro inigualável e um estrategista de guerra. Ele trouxe honra. Ele é o elo de Luffy com o passado e com a história de opressão. Ele trouxe consistência. A promessa de se juntar ao bando não foi esquecida, mesmo diante de uma Yonkou. Jinbe se juntou ao bando não por aventura, mas por um propósito maior, a liberdade que Luffy representa. Bom, e como a gente já tinha comentado, esse é o ápice, né? Oficialmente Jinbe estar no bando do Chapéu de Palha. E vale citar também aqui, a gente está aprofundando a história do personagem em questão de passar o quanto que ele sofreu, o quanto que ele teve que tomar decisões difíceis, mas a participação dele nas cenas de ações também são maravilhosas. A gente vê o Jinbe com o karatê dos Homens-Peixes, talvez na essência, né? Então o Jinbe é um personagem muito forte, sim, e um personagem muito importante para confrontos maiores que vão haver em One Piece. Não só confrontos de força, mas também a gente vê que ele é o tiozão do grupo. Ao mesmo tempo ele é um cara maduro. Ninguém gosta de fazer... O Oda disse que não vai fazer par romântico, mas muita gente flerta ele com a Robin pela maturidade entre ambos. Entre ambos, sim. Por eles parecerem as pessoas um pouco mais maduras do grupo. Vamos ser sinceros, a Robin não é novinha, mas também não é a senhora, mas tem uma maturidade boa. Muito acima dos outros, que são mais crianção. Outros, e a pensar que pode ser um flertezinho do Oda também. Não vou fazer par romântico, mas vindo da genialidade dele, talvez ele faça algo
bem bolado e isso não se torne chato e nem maçante, né? Trouxe esse peso de responsabilidade pro bando, que era um grupo, vamos dizer, bem desconexo, né? Vamos ver que o Chapéu de Palha era bem divertido, brincalhão, às vezes quando o Zoro tinha que dar uma puxada. Hoje em dia não é mais o Zoro que dá tanta puxada, hoje em dia é o Jinbe que bota o pé no chão e fala assim, ó, Até galera... porque o Zoro também às vezes é meio perdido. Se ele beber 2 gorotes, já é. Mas a gente vê que o Jinbe trouxe esse peso de maturidade, esse peso para o que o Chapéu de Palha precisava, né? E como você viu, hoje nesse vídeo falamos sobre o Jinbe. Esse é uma sugestão de um de nossos inscritos, o Iago, né? Iago, isso. Iago, que acompanha bastante a gente. Acompanha bastante gente. Ele sugeriu a gente falar um vídeo sobre cada chapéu de palha. Deixa no comentário aqui embaixo. Qual o próximo vídeo que você quer saber? De qual chapéu de palha você quer que a gente fale? Se não deixar, a gente vai seguir a ordem de trás pra frente. Se deixar, a gente vai seguir a sua ordem. Ou não. Tô brincando. Vamos pensar muito, porque vai que você quebra a brincadeira e coloca logo o principal de vez. Aí não. Tem 3 que a gente vai deixar pro final, já avisando. Mas muito obrigado a você que assistiu até agora. Se você assistiu até agora, você é um bom tripulante, entrou nesse barco e não quis pular fora, é um bom Mugiwara. Agradecer, pedir para deixar o like, se inscrever no canal, não esquecer de ativar o sininho para ajudar a gente. Importante. Mais importante também, compartilhar e comentar aqui embaixo o que você achou, seu feedback, a sua opinião, porque aqui no Papotaco, sua voz é sem rodeio. Can I be your superhero?